Oi. Você deve conhecer muito bem o Ricardo O'Hara. Ele foi o cara que tinha aquele canalzinho onde ele mostrava a vida dele no Japão e, sei lá, era meio que isso. Ele só mostrava uns produtos malucos lá no Japão, tipo, meio que era só isso o canal dele. Logo depois ele acabou se envolvendo naquela polêmica que envolvia muito ele e a ex-mulher dele, e que no final ele saiu muito injustiçado. Eu não vou falar a história inteira aqui porque, bem, eu imagino que você já saiba o que aconteceu. Essa coisa rodou a internet inteira naquela época, não tinha uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo. Mas vamos lá, essa parada gerou muita comoção na internet naquela época. Era muita gente falando do O'Hara, apoiando o O'Hara, falando como era a história do O'Hara, o que ele tinha feito, por que ele tinha sido injustiçado, etc. Teve muita gente. O Orochi falou sobre ele, o Michael Kister falou sobre ele. É muita gente, sabe? Foi muita gente mesmo. E no final a internet acabou dando palco pra ele, praticamente reconstruir toda a vida dele e ainda assim melhorar a qualidade de vida dele, construir um império no YouTube, sabe? Conseguir se estabelecer como youtuber. A internet basicamente deu todas as oportunidades possíveis pro O'Hara e, bem, ele acabou cuspindo na mão de todo mundo. Não faz muito tempo que ele se envolveu naquela polêmica que incluía a sobrinha dele. Eles fizeram um monte de live onde até o próprio público dele tentava avisar de que ele tava expondo a sobrinha dele de forma irresponsável, mas no final ele só ignorava. Isso gerou muita polêmica na época, sério. E sei lá, a gente praticamente entrou na era em que todo mundo falava que tava se decepcionando com o O'Hara, que as pessoas queriam muito que ele mudasse, que ele não fosse aquele tipo de pessoa, etc. A gente praticamente entrou nessa era, sabe? Antes a internet só queria ajudar o O'Hara, queria fazer ele se sentir bem, etc. Tinham medo do que ele podia fazer também. E depois ele literalmente começou a virar o maior vilão da internet. Foi muito do nada. Tá, não vou falar que foi do nada. Não foi tão do nada assim não, mas foi bem rápido, eu diria. Foi uma questão de 1 mês, 2 meses, sabe? A questão foi que o O'Hara, ele tava afundado na própria ignorância. Ele ignorou praticamente o conselho de todo mundo que assistia ele, e por muito tempo isso continuava acontecendo. Cada vez mais o O'Hara tava perdendo público, ele não tava mais conseguindo produzir nenhum tipo de conteúdo pra internet, porque ele basicamente não ouvia ninguém. Mas agora parece que ele finalmente se arrependeu. Mas sei lá, será mesmo? Ele postou hoje um vídeo chamado "Me desculpe amigos, errei, não vai mais acontecer". Nesse vídeo ele levanta alguns pontos sobre toda essa parada que aconteceu com ele esses últimos tempos. E também, claro, ele se desculpa, né? É o mínimo que ele tem que fazer. Uma das pessoas que ele citou bastante nesse vídeo foi o Michael Kister. O Michael foi um dos primeiros a tentar ajudar o O'Hara com aquela situação que ele tava naquela época. E mesmo depois do O'Hara crescer o canal, conseguir um pouco de dinheiro, etc., o Michael Kister continuava dando dicas, ele continuava dando conselhos pro O'Hara de como se portar como uma figura pública, sabe? O Michael Kister tava querendo ajudar o O'Hara. Só que o O'Hara, ele tava ignorando as mensagens que o Michael Kister enviava pra ele. E depois de muito tempo sendo ignorado, o Michael Kister, ele resolveu falar o porquê que ele tava decepcionado com o O'Hara e realmente trouxe isso a público. Que, pelo que parece no vídeo que ele gravou, essa era a última coisa que ele queria fazer. Então depois dele estar muito decepcionado, ele gravou esse vídeo aqui. Por que o Ricardo O'Hara me decepcionou? E assim, bem, no final a gente tem 2 vídeos aqui pra gente dar uma olhada, que falam sobre essa polêmica toda que tá rolando com o O'Hara agora, que já tá acontecendo há bastante tempo, na verdade. Mas então, vamos lá. Eu resumi aqui os 2 vídeos, eu vou estar vendo com vocês alguns trechos desses vídeos e, bem, vamos dar uma olhada aqui sobre o que dá pra falar sobre isso. O primeiro vídeo aqui é o do Ricardo O'Hara, vamos começar por ele porque é onde tudo deveria começar mesmo, né? Bem, vamos dar uma olhada. O intuito do vídeo é que eu gostaria de pedir desculpas para as pessoas que se sentiram lesadas de alguma forma, né? Que se sentiram mal pelos vídeos que eu coloquei aqui, a minha sobrinha, né? Que infelizmente é um vídeo que aconteceu ao vivo, eu vou explicar depois. Mas eu gostaria de pedir desculpa a essas pessoas que assim, de alguma forma acharam que eu expus, assim, não ela, porque as pessoas não conheciam ela, né? Mas tem algumas pessoas que acham ruim porque eu estava expondo uma criança a criminosos da internet, né, cara? Finalmente! Porra! Cara, o Ricardo O'Hara finalmente percebeu que expor uma criança na internet é errado, né? Finalmente. Mas falando sério, que bom. Parece que ele finalmente entendeu que o público dele tava querendo falar pra ele, né? Sobretudo aqueles comentários zoados que tava rolando na internet em relação à sobrinha dele. E eu me lembro até hoje daquela thumbnail absurda pra caramba que tinha da sobrinha dele, né? Eu não entendo muito bem por que o O'Hara demorou tanto pra entender esse tipo de coisa, mas pelo menos parece que ele reconheceu. Mas eu não vi o vídeo inteiro, né? Vamos dar uma olhada no resto. As pessoas estão com raiva porque meio que indiretamente elas foram ajudar a provocar isso, porque elas me ajudaram e eu permiti isso, assim. Eu acho que é isso que a pessoa pensa. Então a pessoa pensa, pô, eu meio que ajudei a promover isso, né? Eu estou ajudando um cara que está promovendo a exposição de uma criança a criminosos. Então não foi isso, cara. Minha intenção nunca foi isso, né? Cara, eu espero de verdade que essa não tenha sido a intenção dele. Apesar de tudo, mesmo que você se desculpe e tal, não tem como você dizer que essa não era a sua intenção. E esse é um tipo de coisa que infelizmente vai depender da confiança de quem interpreta agora, sabe? O Ricardo O'Hara não tem como falar das intenções dele no passado em relação a isso. Eu, particularmente, quero acreditar no O'Hara. Eu quero realmente acreditar no O'Hara. De que ele simplesmente
aparentemente não entende muito sobre internet mesmo, achou que esses comentários estavam sendo tudo pra querer destruir tudo aquilo que ele construiu, sabe? Essa ideia toda mal construída que ele tinha na cabeça dele. Eu quero realmente acreditar no Ohara, sabe? Isso é o ponto mais complicado quando você faz uma desculpa a público, de certa forma, porque você pode até falar que você estava errado, mas não tem como você falar que você não tinha intenção, ou não tem como você provar que você não tinha, sabe? Dependendo da situação até tem, mas na casa do Ohara aqui, por exemplo, não tinha, sabe? Eu não posso dizer com certeza de que essa não era a intenção dele. Mas bem, vamos continuar. Por quê? Porque eu vejo que apesar de tudo, né, dessa bagunça que acabou acontecendo, as pessoas ainda estão do meu lado, me ajudando e tentando construir uma coisa legal em cima deste canal, né, cara? Isso aqui é uma parada bem importante porque é o que basicamente todo mundo tá tentando falar pro Ohara, né? Ele finalmente tá começando a perceber o senso de comunidade que tem aqui dentro do YouTube, em que ele literalmente foi ajudado pelas pessoas que assistem ele. E por que ele resolveu ignorar essas pessoas depois? Sendo que ele saiu do Japão, ele conseguiu melhorar a situação de vida dele, ele conseguiu, provavelmente, pode ter certeza, ele conseguiu um pouco de dinheiro com o YouTube por causa desse público que resolveu ajudar ele. Por que ele escolheu ignorar? E é por isso que eu falei que ele tava afundado na própria ignorância. Ele cresceu e começou a fazer com que aquelas poucas pessoas que assistiam ele simplesmente deixou de valer alguma coisa, só porque virou muita gente, sabe? Mas sei lá, essa primeira parte foi meio que isso. Ele falou que ele realmente abandonou o público dele de certa forma e as opiniões do público dele que assistia ele, né? Que era o público dele basicamente. E ele se desculpou com essas pessoas que botou muita confiança nele. Eu até entendo ele se desculpar e tal, mas a gente ainda não sabe por que ele fez isso. Então, vamos dar uma olhada. Gostaria de pedir desculpa ao Maicon, que me ajudou, né, antes, ajudou o canal. Essa parte que é interessante, ele fala sobre o Maicon Kister, foi uma das pessoas que mais ajudou ele e ficou do lado dele quando ele chegou aqui no Brasil. Mas bem, vamos ver o que ele falou, né? E vai ter gente que vai falar assim, mas por que você não escutou ele quando ele mandou umas mensagens? Porque quando eu cheguei em São Paulo, o Maicon não foi lá participar do Flow, né, cara? Apesar que os membros do Flow me falaram que eles entraram em contato com ele e ele não quis ir lá, né, cara? Então, assim, eu já entendi que ele quis um distanciamento de mim, né, cara? Desde que quando eu cheguei lá em São Paulo, ele não quis ir lá me visitar, então eu achei que visitar e participar do Flow, né? Então eu já entendi que ele queria uma distância de mim, então, que é um direito dele, né? Então eu entendi que ele já não queria mais contato comigo. Então por isso que meio que eu já não prestei muita atenção a isso, né, cara? Tá, isso aqui ficou meio vago, tipo... Pra mim é muito estranho o Ricardo Ohara falar que não sabe os motivos do Maicon Kister não querer ter comparecido lá no Flow, sabe? Sendo que o próprio Maicon Kister falou que tava querendo trocar mensagem com o Ohara e ele disse que o Ohara tava, tipo, ignorando ele. Depois eu vou mostrar um vídeo que o Maicon fala sobre isso. Você poderia simplesmente ter perguntado pro Maicon Kister, sabe? Pra saber por que ele não podia ir, por que ele não queria ir, sabe? Mas sei lá, isso foi uma coisa muito interna, então, tipo, nem tem como eu falar aqui. Eu só achei meio estranho essa parada acontecer dessa forma, sabe? Eu achei, quer dizer, eu continuo achando, cara, que o canal, assim, só teve um breve momento de audiência, mas não tem conteúdo para continuar, eu acredito. Por quê? Porque eu pesquiso ali qual que é a preferência das pessoas, o que o pessoal gosta de consumir. O pessoal gosta muito de cantor, ator, comediante. Esses três perfis, cara, conseguem um engajamento muito forte. Mas eu não tenho nenhum deles, cara. Olha, eu até entendo esse lado do Ohara, dele falar que ele sentia que o canal dele ia ter só um breve momento e depois não ia conseguir produzir pra mais ninguém, né? As pessoas iam chegar muito rápido e também iam embora muito rápido. Mas é aquela questão, cara. Mesmo depois dele ter passado por essa polêmica toda, ele continuou tendo algum público. É claro que não foi, nossa, público absurdo, 300, 400 mil views por vídeo, sei lá, uma coisa assim. Mas, cara, ele tinha um público. Tinha muito mais pessoas que assistiam ele e gostavam dele por algum motivo. E esses perfis que ele citou, eu até entendo, tem várias pessoas famosas realmente que tem esse tipo de perfil, mas não é como se ele não pudesse oferecer nada, sabe? Se as pessoas continuaram assistindo ele, literalmente, quando ele fazia qualquer tipo de vídeo, é porque realmente tinha gente que gostaria de ver algum tipo de conteúdo vindo do Ohara. Ele podia simplesmente ter perguntado pra essas pessoas o que ele podia fazer, o que era tão de interessante nele. Mas não, o Ricardo Ohara, ele simplesmente ignorou, ele não quis nem saber. Mas assim, além desse vídeo do Ohara, tem o vídeo do Maicon Kister, em que ele fala um pouco mais do lado dele em relação a essa história toda. E bem, vamos dar uma olhada que tem umas coisas interessantes que dá pra gente dar uma olhada. Desde o início, quando começou a rolar isso aqui, eu sempre chegava nele e falava: Ohara, se liga, mano, tu tem que parar com isso aqui, tu tem que dar uma parada com isso aqui não tá legal. Exclui isso aqui, cara, deleta isso aqui. Ô, mano, na moral, tenta não colocar a tua sobrinha nas lives porque tem uns comentários muito maldosos. Chegava e falava: cara, eu tenho uns amigos que curtem o teu canal, tenta colocar eles de moderador. E ele lia tudo e ignorava, cara. Ignorava tudo porque ele não se importava, ele simplesmente estava cagando porque eu tava falando. Aí chegou um ponto em que eu falei: mano, foda-se, eu vou expor isso pra todo mundo. Foda-se. E assim, nessa parada que o Maicon Kister fala aqui, que ele tava oferecendo ajuda, e se você parar pra ver essa história inteira, essa complicação toda que rolou em volta do Ohara, foi simplesmente porque
ele deixou de ouvir. O My Conquister ofereceu ajuda, o Flow deu palco lá pro Ohara dentro do programa deles pra conversar sobre essa situação toda e explicar melhor pra própria comunidade dele essa parada toda que aconteceu. A própria comunidade do cara tava tentando explicar pra ele por que tava errado e ele só tava ignorando. Mas é aquela coisa, né, cara? Ele já se desculpou. Ele literalmente fez a primeira parte. Vamos ver agora se ele realmente vai mudar, né? Mas é isso. Essa parada do Ohara tá durando muito tempo. Tá virando praticamente uma novela do YouTube hoje em dia. Mas eu espero que tenha um final feliz. Se você assistiu até aqui, eu imagino que você tenha gostado. Eu espero que você tenha entendido essa parada toda do Ohara e do My Conquister. Se você quiser, esses dois vídeos, ele tem alguns outros pontos, eles não chegam a ser tão importantes assim. Mas se você quiser entender mais, os dois links vão estar aí na descrição. Mas é isso, eu te vejo na próxima e bem, até mais.